Bom dia a todos, obrigado por mais uma participação aqui na nossa WHG Overview, nossa live mensal que a gente discute o cenário mundial, o que a gente está achando do mercado lá fora e aqui no Brasil. Vamos começar. Então, eu sou o Andrew Ryder, CEO da WHG, estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Legal, bom dia para todo mundo. Boa. Então, como sempre, a gente começa aqui com o primeiro slide para falar um pouco da performance dos ativos, né, agora do primeiro trimestre como um todo, e tem sido parecido com o que a gente falou das últimas vezes, né? Continua petróleo como melhor ativo, ativos de commodities, né, no destaque, ouro teve, né, uma andada positiva recentemente, e na outra ponta são os ativos de alto crescimento, de tecnologia, né, inovação, todas as coisas, né, que estavam mais na moda foram os vencedores do Covid, agora devolvendo um pouco dessa performance que, né, talvez ficou um pouco à frente de onde os fundamentos estavam. E aqui na direita a gente vê, né, por baskets, né, então um pouco mais de granular, e dá para ver que é a mesma história, né, mineradoras e companhias de petróleo e companhias de valor, e na outra ponta companhias especialmente, né, que não tem lucro, né, IPOs recentes, metaverse, né, esses, né, software que é caro, esse tipo de coisa que foi o destaque. Eu acho que aqui como brasileiro também, o Brasil, né, entrou nesse barco, e você vê que o Real e o Bovespa, né, foram destaques no mundo, né? Talvez se olha o IWZ, o ETF de Brasil em dólar, foi o melhor, né, de qualquer outro país ou região no primeiro trimestre, então isso foi um grande destaque. O Brasil que, né, entrou no começo desse ano, né, com valuation muito barato em ações e moeda, ou no mínimo, né, muito depreciado, tinha underperformado por muito tempo, né, voltou aqui com um beta bem alto, né, nesse contexto mundial. E eu acho que a lição aqui, né, para todo mundo, né, que investe lá fora e viu, né, esse rotation muito agressivo, é como a gente já falado algumas lives atrás, que é importante diversificar, né? Eu acho que talvez muita gente, não só brasileiros, mas muita gente no mundo, né, que queria diversificar e comprou ações americanas, acabou comprando ações de tecnologia ou desses temas, né, metaverse, robótica, carro elétrico, tudo isso que estava na moda, que foram vencedores do Covid, e, na verdade, o mercado é muito maior do que isso, né? Então, por mais que os índices caíram, você pode ver que muita coisa subiu, né? Então, por isso que é a importância da diversificação. Só entrando um pouco, né, no que a gente está achando agora, muita coisa mudou no último mês, né? Então acho que né, acho que tem um lado meio cheio, copo meio vazio, né? Ironicamente, copo meio cheio, na minha opinião, é a guerra em termos de mercado. Acho que o mercado cansou um pouco da guerra, né? Eu acho que a última vez a gente trouxe um slide lá que mostrou aquele gráfico by the invasion, né? Então essa ideia que normalmente o mercado, né, fica muito nervoso com a guerra e em algum momento, né, para de piorar para o mercado. Não sei se eu comentei na última live, né, mas tem até um livro muito legal, Wealth, War and Wisdom, né, que fala da Segunda Guerra Mundial e como, né, esses turning points, né, esses momentos da virada na guerra, que são bem famosos hoje em dia, na época, se você estivesse lendo o jornal, você não ia achar que era nada demais, né? Quando Stalingrado, putz, né? Só foi o mínimo, né? Stalingrado segurou lá, mas ainda parecia que a Alemanha estava vencendo, mas foi um turning point nos mercados. Mesma coisa com o Battle of Britain lá, que parecia que, né, a Inglaterra ainda ia ser dominada pela Alemanha, mas foi o low, né, da bolsa inglesa. Então, esse tipo de coisa não quer dizer que o noticiário não vai ser péssimo, né? Continua, né? Foi uma tragédia que a gente descobriu esse fim de semana lá em Bucha. Mas para o mercado, daqui em diante, como que o mercado poderia piorar, né? Eu acho que esse é um pouco o jeito que a gente está pensando. A gente botou aqui 3 opções, né? Eu acho que se a Rússia, né, tem algumas teses, o Neil Ferguson escreveu ontem ou anteontem, né, um pouco essa visão que a Rússia está no corner e talvez vai começar a apelar para a bomba nuclear, ou esse tipo de coisa muito, né, desesperadora, assim, estão desesperados. A gente acha muito difícil esse cenário, né? A Rússia tem muito a perder e pouco a ganhar. Outro cenário seria uma invasão de outros países, também a gente ouve isso, que a Rússia está querendo reconstruir o império, vai
invadir a Polônia, que é um país da OTAN, né, alguma coisa assim. Eu acho que também seria, né, suicídio para a Rússia fazer uma coisa dessas, então acho muito difícil, mas sim, uma coisa dessas aí mudaria totalmente a dinâmica. E a terceira coisa, que o mercado, né, chegou a ficar muito nervoso com isso, seria os Estados Unidos começar a colar na China, que a China está ajudando a Rússia, e todas essas sanções radicais que foram impostas na Rússia começarem a serem impostas na China também. Isso seria um desastre para a economia mundial. Acho que os Estados Unidos têm tanto a perder quanto a China e todos nós, então também parece um cenário muito, né, esdrúxulo, assim, improvável. Então a gente acha que o mercado está num ponto que sim, as notícias vão ser ruins, né? Tipo, fica saindo notícia que dá uma chacoalhadazinha no mercado, mas rapidamente o mercado já volta. Eu acho que um pouco nessa surpresa nas ações, né, globais voltarem tanto em março, foi o mercado chegando num ponto onde falou, tá bom, de agora em diante vai ser uma guerra meio localizada, né? A Rússia vai focar mais no leste, a Ucrânia conseguiu defender o básico, essas sanções são ruins para a economia, mas a gente consegue agora olhar para frente e o que era a tese, talvez, né, antes, que a Rússia não é um PIB tão relevante, a Ucrânia não é um PIB tão relevante, e as commodities, por mais que tiveram uma alta tão grande, talvez não tenha um impacto tão grande como vou passar para o Fenólio aqui, só complementar com esses gráficos. Não, é isso aí. Eu acho que esse gráfico da direita, na parte superior aqui do slide, ele é o fluxo de capital para o mercado emergente, então é um pouco da foto do que aconteceu com o impacto da guerra para alguns mercados, né? Então, em termos de fluxo para emergente, a gente viu a maior saída de dinheiro de emergente desde a pandemia em 2020, tá? Só que é interessante que a composição dessa saída é bem diferente de 2020. 2020 foi uma saída meio generalizada de vários países em função da pandemia, ao passo que em 2022 a saída se concentrou muito em China, especialmente China Equity. E é um pouco na linha do item 3 das sanções do Ocidente contra a China. O mercado ficou com receio de que realmente isso poderia escalar de forma a afetar a China, os Estados Unidos impor alguma sanção, e daí o investidor já preferiu um cenário de cautela, resgatou, tirou dinheiro de China, e a China acabou sendo o país que mais sofreu assim, em termos de fluxo de capital. Tá? Por isso que é super importante acompanhar essa narrativa. Como o Andrew falou, a gente não acredita que vai avançar muito mais, porque o impacto para o mundo inteiro é grande, mas a gente já viu em março um pouquinho do que pode acontecer, e por isso que os ativos, especialmente de renda variável na China, sofreram, além de pandemia, que a gente comenta um pouquinho mais para frente. Outro aspecto importante, que é um risco, um fator assim que vai permanecer como um rescaldo desse conflito, é a questão do petróleo. Então a gente sabe que o petróleo fica pressionado, etc., mas aqui esse gráfico da parte inferior do slide, ele dá uma noção da importância da Rússia no mercado de petróleo, e como mesmo outras fontes alternativas, a Rússia não consegue preencher a oferta potencial que a Rússia deixa de oferecer para o mercado, né? Lembrando que a Europa ainda continua consumindo petróleo russo, tá? Então a Rússia não está completamente fora do mercado, né? A Índia comprou também petróleo russo, mas aqui é só para ter uma noção do potencial da coisa toda. Então, só para exemplificar, então a Rússia tem uma produção de 4 milhões de barris por dia, e se ela saísse por completo do mercado, pensa assim, quais são os outros provedores de petróleo para preencher essa lacuna. Então, o que foi já divulgado em março foi os Estados Unidos liberando reserva estratégica de petróleo, tá? Mas isso basicamente preenche metade do gap, tá? Entre aproximadamente 2 milhões de barris dia. De novo, a Rússia ela oferece 4. E daí, se você pensar assim, ok, quais são as outras fontes, né? Você pode pensar que a OPEC vai aumentar a produção, você pode pensar que o Irã vai voltar para o mercado com o deal sobre energia atômica, você pode pensar que os Estados Unidos vai prover mais petróleo com shale, outros países também podem aumentar a produção de petróleo. Mesmo somando tudo isso ao longo do tempo, você ainda não preenche uma possível lacuna russa no mercado. Então, é por isso que o mercado de petróleo e os analistas especialistas no mercado de petróleo falam que o preço vai continuar pressionado, tá? Porque a oferta vai ficar realmente muito apertada, e a gente não vê assim, uma queda no preço do petróleo no futuro próximo. Isso deve continuar alto. Tá? E aí a implicação para a economia, né? Eu acho que esse gráfico aqui da direita, no canto inferior da tela, ele mostra o impacto do choque de preço de commodities sobre o consumidor americano, né? Que é o que o mercado olha mais.
tá? Desde os anos 60. Então, é bem interessante esse gráfico, porque compara, por exemplo, o choque atual com o choque dos anos 70, né? Então, nos anos 70, o choque de commodities que foi visto naquele momento, ele representou ali perto de 5% do consumo das famílias, né? Que historicamente é bem alto, e daí a gente teve 2 cenários de choque de preço que geraram aí de 1 a 2 pontos percentuais de consumo das famílias direcionado para energia e commodities no geral, né? E agora a estimativa é de novo 1,9, que é muito parecido com o que a gente viu em 2008. Então, por mais que o choque seja grande, né, ele ainda é, em termos de impacto ao consumidor americano, menos da metade do que a gente viu nos anos 70. Então, claramente, morde um pouco da renda do americano, mas não é nada parecido com os anos 70. Então, não é assim, é importante, mas não é dramático como foi naquela época. E não é só a guerra, né? Esse movimento aí tem, né, a volta do Covid, tudo isso, né, que gera desesperar um pouco as commodities subirem, né? Então, realmente o ponto é que se você olhar quanto que o consumidor americano gasta em gasolina e comida, foi caindo ao longo do tempo drasticamente, né? Acho que caiu mais que metade desde os anos 70. Então, por mais que o movimento tenha sido muito grande, o impacto no bolso acaba sendo menor do que era nos anos 70. É isso aí. E aqui um pouco de mercado. Você quer voltar aqui? Não. Só queria no próximo mesmo. Só para, né, acho que a gente fala muito de equities, a gente falou todos os baskets de equities, o que está acontecendo no detalhe, por região, etc. Mas acho que 2 coisas chamaram muito atenção no mercado no primeiro trimestre, que eu acho que as pessoas, né, não falam tanto quanto a tech está caindo, esse tipo de coisa, né? O primeiro é a renda fixa global, né? Essa foi a grande queda do mercado, né? Então, talvez para o brasileiro que, né, tem esse luxo de ter NTNB e tal, já não tem muita renda fixa lá fora, mas para os grandes alocadores, né, americanos ou globais que têm, né, treasury e ações, né, pensa no fundo de pensão e companhia de seguro, sei lá, japonesa, europeia, tudo isso são, né, o real money, que é muito, muito grande. Realmente isso foi o grande impacto para eles. Não, quando a gente olha que os números em si, né, assim, a renda fixa, assim, a performance de renda fixa, por várias métricas, por vários ângulos, assim, são uma das piores performances em décadas, tá? Então, a gente pegou uma foto de curto prazo, uma de longo prazo, e um exemplo, né? Então, você pega, por exemplo, a foto de curto prazo é de 2021 para cá, se o investidor estava alocado numa treasury americana, ele perdeu quase 9% do valor, né, desse investimento. Na Alemanha, 8%. No Japão, 2%. Né? A única renda fixa desses países, vamos dizer assim, grandes, que continuou performando bem foi a China, está com alta de 5,6% desde o começo do ano de 2021. Ainda continua, tá? Assim, a renda fixa na China continua com o juro fechando, enquanto no resto do mundo está abrindo. Tá? É o único, assim, oásis nesse mundo, tá? Lembrando que a gente não colocou o Brasil, que a gente pegou só aqui país desenvolvido, mas se você pegar 2021 para cá, o Brasil também, quem estava com renda fixa, sofreu uma perda, porque a curva de juros abriu muito. Tá? E aqui no gráfico de baixo é um panorama maior, né, de tempo, né, que o Bank of America publicou, e quando você pega uma renda fixa global com outros países, você tem uma perda de 18% em 2022 em termos anualizados. Tá? Então você pega o trimestre e fala, ok, se performance vai continuar até o final do ano, pode ser uma hipótese meio forte, mas é só para ver o tamanho do movimento e poder comparar com o histórico, né? E a gente está tendo uma perda em investimento em renda fixa semelhante ao pós-guerra, né? O Plano Marshall nos anos 50, ou, enfim, Tratado de Versalhes, coisas assim, 100 anos, né? Então, o pior mercado de renda fixa global nos últimos 50 a 75 anos. Desde 49, né? Que era o título do gráfico. Exatamente. Assim. Desde 49, a gente só viu coisas parecidas, assim, voltando muito, muito no tempo. Tá? E aqui um exemplo, né, também que chamou bastante atenção, né, aqui é um título da Áustria de 100 anos. Então você pensa assim, pô, vou investir na Áustria, é um país praticamente uma mescla de Alemanha com Suíça, super seguro, né, então vou investir num bond da Áustria. Bem, de janeiro de 21 até hoje, perdeu metade do valor, né, o valor aí do par saiu de 230 para perto de 110. Tá? Então, se você investiu lá $100, agora você vai resgatar 53. Então, não tem nada aí mais incerto nesse momento quanto uma renda fixa global. Então, só para mostrar como o movimento foi grande e assim, abrangente, né? E o ponto que está por trás disso tudo é o que a gente já está falando por muito tempo, mas a gente colocou aqui nesse gráfico de baixo do slide
né, um exemplo, né, que talvez seja o principal driver desse movimento, né, que é a reprecificação da curva americana. Tá? A gente já citou isso em algumas lives, né, como os Estados Unidos, a curva americana poderia repetir o que foi visto no Brasil em 2021, né, que a curva de juros brasileira abriu consistentemente ao longo de todo o ano passado, uma reavaliação do cenário por parte do Banco Central e do mercado, e que isso passaria a afetar, a gente ia mimetizar esse cenário nos Estados Unidos. Isso está acontecendo, de certa forma. Então, a gente pegou aqui, só para simplificar, qual que é a taxa para o final de 2023 do Fed Fund Rate, precificado pelo mercado, e o que era 1,31% em novembro de 21, né, quando estava lá o surgimento da Omicron, tudo mais, tinha gente que falava que ia ter kiwi nos Estados Unidos em fevereiro. Aí a gente chega depois em abril e o mercado colocou mais 200 pontos na curva, está precificando um fim de ciclo, ou pelo menos uma taxa terminal de 2023 em 3,14. Tá? E tem muita gente boa que a gente acompanha, conversa e fala, olha, talvez essa taxa pode chegar até a 4%. Então, o movimento já foi grande, aconteceu já muita coisa, né? Tem muita coisa no preço, mas não dá para dizer, assim, para descartar que ainda tenha um final movement, né? Um movimento final ainda de reprecificação de curva, que pode ainda castigar a renda fixa daqui para frente mais um pouco. Só para deixar claro, isso aqui é a Selic americana, né, que hoje é praticamente zero, né? O Fed começou o primeiro aumento de juros aí na última reunião de 0,25. Então a gente viveu muitos anos aí praticamente zero e o mercado já achava que o Fed ia ter que normalizar para voltar para 1,31, né, no final do ano passado, e agora, né, já estamos falando em 3. Então a ideia do mercado é que daqui a um ano de hoje o juros, se você deixar no banco, né, seu cash lá vai render 3%. Né? Isso é uma mudança muito grande para todo o ativo mundial. E aí eu falei que tinha duas coisas que chamaram a atenção. Né? A primeira coisa é renda fixa, que eu acho que as pessoas não falam tanto, e a segunda coisa que as pessoas falam menos ainda, que eu acho que foi talvez uma das grandes histórias do ano, né, que talvez é o outro lado da moeda do que o brasileiro está surpreso com ativos brasileiros indo tão bem, é que esses ativos safe haven, que a gente chama, né, onde você esconde o seu dinheiro na hora que o bicho pega, né, o safe haven tradicional, tem ido muito mal esse ano. Né? Então, se você tivesse falado, né, no começo do ano vai ter uma guerra na Europa, que é a maior guerra talvez desde a Segunda Guerra Mundial, petróleo vai voar, Estados Unidos, o S&P vai cair, a tech vai cair. Onde que eu me escondo? Muita gente teria achado, se esconde nessas coisas que são as coisas tradicionais, tipo o franco suíço, tipo, né, o ien, tem até a moeda de Israel aqui, né, de mercados emergentes, é a moeda, né, que você se esconde. Então, várias dessas moedas onde as pessoas tradicionalmente se escondiam na época da Lehman, na época, né, de várias outras crises, na verdade, não só não estão indo bem, mas são os destaques negativos. Né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante para a gente ter em mente, porque, na verdade, o que o mercado está falando para a gente? Né? Que a gente está tendo uma mudança de regime. Né? Quando a gente tinha um mundo que não tinha nenhuma inflação, esses países que tinham uma dívida PIB muito alta, que não crescem muito, talvez era um lugar para você se esconder, porque era uma moeda forte, com credibilidade de centenas de anos, etc, etc. Mas se a gente começar a ter uma inflação muito alta, esse período de normalização que o Brasil teve, né, que talvez, né, impactou muito a economia, não sei como é que essas outras economias vão conseguir reagir a isso, porque, né, seria uma mudança muito grande você ir de um juro negativo para um juro real, talvez, positivo, que é onde os Estados Unidos está indo. Né? Então, tudo que a gente está debatendo, os Estados Unidos aguenta, não aguenta, para esses países eu acho que é mais complicado ainda. Né? Então, esse primeiro gráfico aqui, né, mostra a cesta de moedas, né, o carrego, carry basket. Então, o Brasil, né, que sempre nosso maior produto de exportação era o carrego, né, por muitos e muitos anos, a gente perdeu isso ano passado, agora voltou. Esse ano a gente está virando meio que o símbolo, né, de carrego no mundo, mas isso tem acontecido no mundo inteiro. Então, virou uma divergência muito grande. Quem tem carrego, tradicionalmente, tem sido as economias que aumentaram juros, estão tentando combater a inflação, e quem não tem carrego meio que está ignorando essa inflação e torcendo, pelo amor de Deus, que seja transitório. Então, se o mercado migrar para achar que não é transitório, é um problemão. Não sei se quiser complementar com detalhes. Não, acho que é essa mensagem mesmo, né? Então, aqui essa é uma cesta que foi criada por um dos nossos consultores, né, ex-ante. Então, ele pega os top 3 long, que são os que têm mais carrego
contra o Short Bottom Trio, que tem menos carrego no G10 e no IMFX, tá? Então ele pega também os 5 melhores moedas de IEM em carrego e vende as 5 que não tem juro, não tem carrego, né? E como essa estrutura de posição, ela performou muito bem em 2022, né? Então, como o Andrew falou, assim, a gente olha para o Brasil está disparado na frente, né? Ele tem o dobro de retorno quando você inclui os juros esse ano. A gente vai falar mais de real no final dessa apresentação, mas as outras moedas com carrego, tipo o peso chileno, né, a Colômbia também tiveram aí performances super boas. Então, essa coisa do Brasil é uma moeda melhorando, mas é um contexto bem global. Então, só para reforçar esse ponto, né? O Ien, eu acho que chamou muito a atenção no mercado, principalmente em março, caiu muito, foi para 125 contra o dólar. Então, por que isso aconteceu? Primeiro, porque eles têm uma política monetária que o juro é travado até a taxa de 10 anos, né, o tal do Yield Curve Control. Então, o juro é zero e o juro americano está indo para 2,60, então isso é muito pesado contra a moeda. E o segundo choque que o Ien sofre é commodity, tá? Então, esse aqui é um gráfico de commodity contra o Ien, como, quando o Ien está perdendo valor, quando ele está, né, subindo aqui no laranja, como então o Japão sofre esses dois choques, né? Commodity para cima e juro americano para cima, quando ele não quer responder pela política monetária. Então o Ien fica realmente muito fragilizado, daí o Banco Central japonês tenta intervir verbalmente, mas eu acho que sem mudar a política monetária, dificilmente eles vão conseguir reverter a trajetória dessa moeda. Talvez agora também nem tenha motivo, porque a inflação lá ainda é baixa. E destaque de novo, que é meio contrário de estudo, que a gente mostrou em renda fixa, agora em moeda, é China, né? Então, a China é meio que um low yielder, tem uma taxa de 2%, tá cortando os juros, a perspectiva que vem a fazer mais afrouxamento monetário depois que eles controlarem essa nova onda da Covid, mas a moeda continua subindo e apreciando basicamente porque a balança comercial permanece surpreendendo para cima, está aí nos maiores valores de muitos e muitos anos. Então, a China continua no seu mundo paralelo, que a gente sempre reforça aqui, o que é uma estratégia legal de pensar, porque ela diversifica, né? Enquanto todo mundo aí, os low yields estão apanhando, na China a moeda continua valorizando, porque ela tem lá, enfim, características peculiares da economia, etc., que permitem isso. Aqui a balança comercial e a conta corrente positiva são um exemplo. Só para complementar, a gente mostrou na última live, né, uma análise que o Fenólio fez de Taylor Rule, né, onde que os bancos centrais deveriam ter os juros, e a China e o Brasil eram os destaques que tinham juros acima de onde deveriam estar, e tem um monte de país que está abaixo de onde deveria estar, né? Então, quando a gente fala nesses IMFX, são os mercados emergentes, né, os 5 que têm menos carrego, tem algumas moedas tipo Taiwan, Coreia, né? Taiwan aumentou juros pela primeira vez em mais de 10 anos, aumentou em 0,1% os juros, né? Muito pouco, né, nesse mundo que está tendo muita inflação. E até esses países que estavam tendo pouca inflação estão começando a ter mais inflação, tipo Indonésia, Coreia e tal. Então, o que a gente está falando é, se você separar o mundo em duas partes, né? Os países que têm muito carrego, o Brasil acaba sendo destaque dentro até dos países com muito carrego, e dentro dos países que têm pouco carrego, a China acaba sendo destaque dentro dos países que têm pouco carrego. Então, o mercado está separando em dois, e se você olhar quem tem muito carrego versus quem tem pouco carrego, né, a gente está vendo uma performance muito alta disso, que é exatamente o contrário do que a gente estava vendo, né, nos últimos vários anos, né? Então, é uma mudança importante para o mercado. Aqui para falar de equities, né? Então, a gente falou tudo isso, acho que talvez até para, né, deixar pronto introduzir um pouco essa ideia, porque muita gente ficou surpresa com o movimento de equities, né, que voltou tanto em março. Poxa, mas com guerra, com Fed aumentando juros mais alto, né, o que está acontecendo que, né, o S&P voltou tanto? E, na verdade, é o que a gente estava falando, né? O brasileiro tem esse luxo de ter, né, NTNB, CDI alto, etc. O americano, ou para quem está alocando, né, em mercados envolvidos, você tem uma dificuldade de saber no que você aloca, se as moedas tradicionais estão indo mal, se o que eu não falei de uma vez, né, o dólar acaba sendo uma moeda também de alto carrego dentro do desenvolvido, esqueci de falar, isso é um ponto importante. Mas se as moedas, né, defensivas estão indo mal, e se renda fixa de país, né, desenvolvido está indo super mal, e a gente está vendo inflação, onde que a gente se defende, né? Então tem essa expressão TINA, né? There is no alternative, né? Que é o que tem sido um dos grandes drivers aí de equities, né, nesse período, que é o você não tem alternativa, vai fazer o quê, né? Um jeito de pensar
a gente trouxe aqui, né? Se a inflação está tão alta nos Estados Unidos, né? Está rodando a 7%, é o nível mais alto desde o começo dos anos 80 e tal, né? Quer dizer que o PIB nominal está subindo muito. Aí as empresas só sofreriam se eles não estão conseguindo repassar esse preço da inflação. Muito pelo contrário, né? Então, você olha esse gráfico aqui na direita, que é de outro consultor nosso, que é um dado semanal, que eles têm, né, há muitos anos, tem vários surveys, várias pesquisas que a gente vai mostrar até um pouco mais nas próximas páginas, mas nesse contexto as empresas estão conseguindo repassar preço num nível totalmente fora do padrão histórico. Então, por isso que a gente tem falado que o que a gente está vivendo agora é muito diferente do período pós-Lehman até o Covid, né? Pensa 2010 a 2020, aquela década, onde o Fed começava a aumentar juros ou começava a falar em taper, essas coisas, e o mercado já desacelerava, a economia já embicava e o Fed tinha que virar a mão. Aqui está muito diferente. As empresas, pela primeira vez em muito tempo, estão conseguindo repassar preço e facilmente, né? Então, se você pensa, né, o PIB nominal do primeiro trimestre deve crescer quase 12% nos Estados Unidos, né? No final do ano passado chegou a crescer 16%. Então, né, você começa a pensar, e as empresas estão repassando essa inflação, difícil o lucro cair, né? Então, a gente trouxe esse gráfico aqui embaixo do S&P, né, contra, né, isso aqui é o lucro por ação do S&P, né? Então, no Covid caiu, em 2021 voltou, né, toda a queda do Covid, mas em 2022 deve ser 11% o crescimento e não tem sido revisado para baixo muito. Vamos ver, né, vamos acabar de entrar agora, né, na época do ano que a gente vai ver os resultados das empresas, agora em abril, começando nas próximas semanas. Tem até um risco, né, que pode não ser tão bom, Europa e tal, mas o mercado já está bem preocupado com isso. Mas o ponto é que, em termos nominais, a gente que é brasileiro tem esse luxo de entender isso, né? O americano acho que tem essa dificuldade ainda. Em termos nominais, vai ser difícil o lucro do S&P cair, né? Vai ter que ter uma economia vai ter que virar muito rapidamente, né? Vai ter que ter uma crise muito grande para a gente continuar tendo inflação e o lucro caindo, né? Então, o que aconteceu no final do ano passado é que o múltiplo estava muito alto, né? Isso que, né, a gente mostrou nas últimas lives, né, já desinflou bastante. E ao longo do tempo, essa linha azul escura, você pode ver que você tem um carrego. Uma das poucas coisas que tem carrego no mundo desenvolvido é o lucro por ação do S&P, né? Que você vai sempre olhando os próximos 12 meses. Você tira uma foto a cada 3 meses, os próximos 12 meses sempre está um pouquinho mais alto, excluindo, né, Lehman ou Covid, né, que teve essas mudanças drásticas negativas. Então, enquanto a economia estiver desacelerando, a barra é muito alta para esse número virar negativo. Então, acho que isso é um ponto importante para todo mundo ter em mente. Mas, então, a gente tem falado muito do copo meio cheio, né? O mercado está virando a página da guerra, mas o lado negativo é quando a gente vira a página, a próxima página é os Estados Unidos está desacelerando, né? Então, acho que o mercado nas últimas semanas começou a focar muito nisso, está tendo vários sinaizinhos, né, de alerta que a gente chamou aqui. Então, enquanto a Bolsa, né, não está caindo tanto, né, porque a gente pode ver aqui as ações de staples, né, então de consumo defensivo, healthcare, volatilidade baixa, as coisas super defensivas estão subindo bastante no último mês. E algumas ações, né, de coisas, né, normalmente que são leading nos Estados Unidos, tradicionalmente. Então, por exemplo, transporte. Desde a semana passada, na sexta-feira, foi o pior dia de transporte em muito tempo relativo ao mercado. O mercado subiu, o S&P subiu, mas transporte chegou a cair 5% na sexta-feira, porque começou a sair os dados, né, de empresas de caminhão nos Estados Unidos, de ferrovias, né, falando que os dados estavam começando a virar, começando a dar uma piorada, e essas empresas estão começando a sofrer muito, né? Tem uma empresa maior que a empresa de caminhão dos Estados Unidos, J.B. Hunt, que bateu um all-time high, né, 2 meses atrás, caiu, né, já devolveu o último ano inteiro nas últimas semanas. Então, isso foi um sinal de alerta. Home builders, né, mortgages nos Estados Unidos têm subido muito, né, chegando a quase 5% agora, na média, um mortgage de 30 anos, fixo nos Estados Unidos, então voltou para os patamares que a gente não tinha visto em 5 anos, alguma coisa assim. E então, né, todo esse boom de housing, as pessoas estão preocupadas. Será que o que aconteceu em tecnologia, né, esse setor que foi beneficiado pelo Covid, agora está começando a ter essa normalização, né, voltando um pouco para o, né, tirando um pouco, desinflando esse setor? Será que a gente vai ver isso com housing também nos Estados Unidos, né, que subiu muito os preços?
a gente vê métricas, né, de affordability, como é que é em português aí? Não sei. Uma boa. Se o consumidor consegue pagar, né, a mensalidade lá do mortgage dele, né, olhando quanto que a renda real dele está subindo e quanto que o mortgage está subindo, você pode fazer umas métricas falando, poxa, a casa subiu tanto de preço e o mortgage do cliente, a taxa de juros subiu tanto. Então, você faz o cálculo, qual que é a mensalidade que ele precisa pagar e quanto que subiu o salário dele, por mais que tenha subido, esse relacionamento está muito desbalanceado, especialmente na baixa renda, está ficando muito caro para eles comprarem, né, uma casa nova. Então, isso começa a pesar um pouco no setor. Então, isso aqui são ações. Tá? Então, esse gráfico aqui na esquerda são ETFs, né, das ações de home builders. Pode ver como tem caído aí esse ano, né, bastante. E aí, a última coisa é o setor financeiro, né, que, em teoria, se beneficia muito dos juros mais altos, mas pode ver que na margem, no último mês, até com essa recuperação de mercado, começou a cair bastante. A gente isolou aqui, botou só bancos regionais, que é um jeito mais puro, né, de olhar, né, porque senão você pega bancos que têm muita exposição a IPOs, M&A, né, então é outra dinâmica, mas esses bancos que deveriam se beneficiar muito do juros subindo, que não para de subir, na verdade as ações estão caindo. Isso é um sinal ruim, que as pessoas estão preocupadas que, né, o consumidor está desacelerando, que eu falei, o consumidor de baixa renda, que tem muita dívida de cartão de crédito, essas empresas de cartão de crédito também estão piorando. Então, tem uns sinais assim que, né, o que o Fed quer fazer, né, desacelerar a economia americana, está acontecendo, mas é difícil você calibrar exatamente, né, você pegar uma economia que estava aquecida demais, tentar normalizar ela, que a gente chama, né, nos Estados Unidos de soft landing, né, tentar pousar o avião num pouso suave. A gente, né, até teve um vídeo legal do ex-vice chairman do Fed dos anos 90, da época do Greenspan, fez uma análise de toda vez que o Fed normalizou e quase nunca você consegue fazer esse pouso suave, né? Muito difícil. Então, é isso que é a grande preocupação do mercado agora, é se a gente vai entrar numa fase que a gente vai começar a ver dados sendo revisados para baixo. Então, esses são grandes leading indicators que no passado funcionaram muito bem. Tem uma teoria do Dow, né? Dow Theory, é quando o setor de transporte está indo pior do que o Dow, isso está acontecendo, e quando está indo melhor do que o Dow também funciona, então sempre fica de olho em transportes. Isso funcionou muito bem na crise da Lehman, né? O setor de caminhão e ferrovia virou lá em 2006, 2007, muito antes, né, da Lehman. Então, né, essa é a grande preocupação, né? Então, já falei muito mais, por exemplo, confiança do consumidor, né, que está no nível de crise, né? Esse 54 aqui está no nível meio da época da Lehman, assim, né? E também da crise lá, né, no começo dos anos 90. Então, esse é um nível, né, muito baixo para uma economia que, em teoria, está bombando. E alguns outros sinais aqui, né, de manufatura e, que nem eu falei, de transporte, começando a virar. Eu acho que esses são os leadings de mercado, e daí tem esses que o Andrew acabou de falar. Esse slide mostra um pouco já as projeções de mercado para esse ano, né? Então, bem, assim, consenso da Bloomberg, então é uma coisa bem assim ampla, e como essa revisão tem acontecido, né? Ela tem acontecido por alguns fatores também. Então, a gente colocou aqui o global, Europa e Estados Unidos, né? A Europa tem, assim, o crescimento, a perspectiva, né, a projeção de crescimento para esse ano tem caído, entre outras coisas, também pela guerra na Rússia. Tá? Teve esse choque. Então, se você olhar no gráfico, já vinha desacelerando, mas a partir ali da virada de fevereiro para março, essa revisão se acentuou, né, muito em função da Rússia. Tá? Tem impacto, sim, na região, não só pelo aumento do preço do combustível, que tira a renda, mas tem impacto sobre expectativa, sobre confiança, etc, etc. Então, mas já vinha acontecendo. O global é a mesma coisa, ele é contaminado pela Europa. Tem China também, que perdeu um pouco aí de crescimento esse ano com essa nossa onda da Omicron chegando por lá. Então, o mercado revisou o crescimento de 5,5 para mais uma coisa perto de 5. Então, para o PIB global é relevante, tá? Mas é engraçado que os Estados Unidos também vem perdendo um pouco de fôlego, né? Então, em agosto do ano passado, o mercado esperava uma coisa como 4,25, daí revisou já para 4 na virada do ano, e agora tirou mais meio ponto percentual para 3,5. E aqui você pode falar que é um pouco de rescaldo da guerra, petróleo, mas eu acho que aqui é um pouco já do mercado olhando, olha, o Fed realmente vai subir o juro para valer, e talvez a gente já comece a ver algum impacto sobre o crescimento econômico nesse ano, especialmente no ano que vem. Isso aqui para Estados Unidos, né, a gente fala, nossa, está desacelerando, tem toda a implicação para o mercado,
Mas pensa bem, né? Isso aqui, os Estados Unidos ainda vai crescer 3,5% esse ano, que é quase, então o PIB potencial é 1,80 com 2, então ainda é muito acima, tá? E assim, é saudável que a economia americana desacelere, de certa forma, né? O ponto é soft landing ou não, né? É suave ou é recessão? Essa vai ser uma discussão grande do mercado daqui para frente, mas é o que o Fed quer fazer, né? Trazer esse crescimento de 3,5 para pelo menos 1,80 em algum momento do tempo, né? Para que essas pressões todas que estão acontecendo nos Estados Unidos, especialmente no mercado de trabalho, elas deixem de existir, tá? E aqui, esses dois slides, gráficos de baixo no slide, é um pouco do que é da nossa consultoria, que, né, do ISI, que também faz um tracking de atividade na Europa e na China, e mostram figuras semelhantes, né, de desaceleração, especialmente aqui na virada de 21 para 22, com a questão da guerra, pelos mesmos temas que eu comentei, e também a China aqui, especialmente com a questão da pandemia, está tendo lockdown, bate em consumo, isso desacelera assim o crescimento, né? Saiu ontem ou anteontem o PMI de serviços na China, foi o pior PMI desde a pandemia, caiu 8 pontos em um mês. Então a China está sofrendo sim uma desaceleração que acaba afetando toda a região. E aqui tem para Estados Unidos, né? Se você quiser comentar isso especificamente. Eu acho que esse gráfico nem o Funoli falou, né? 57 aqui nos Estados Unidos, né? Que é esse da direita em cima, ainda é um nível super alto. Acima de 50 quer dizer que está indo bem, abaixo de 50 quer dizer que está indo mal. Se você fizer um zoom aqui, o que você pode ver é que, né, deu essa, né, piscada para baixo aqui no começo do ano, que foi o Omicron, e aí voltou tudo, que foi meio que o final da pandemia, né? Então, acho que o mercado estava vendo, né, que a gente já falou aqui várias vezes, é que esse final da pandemia, né, deu essa aceleração, né, na economia. Saiu essa semana a Carnival Cruises, né, a maior empresa de cruzeiro do mundo, talvez, que teve a melhor semana de reservas da história deles. Então, a gente vê nessas pesquisas semanais, realmente, viagem está muito, muito forte. Para quem já viajou recentemente, né, está lotado tudo. Então, isso talvez mostre a atividade parecendo que está bem no agregado, só que se o Fed ficar lá aumentando juros e começar a piorar um pouco esses dados, a preocupação do mercado é que daqui a pouco você olha e, uma vez que viagem estabilizar, você vai ver que, né, na verdade, a economia está mais fraca do que parecia. Então, esse é o grande medo do mercado. Essa página aqui até me lembrou uma discussão que a gente teve outro dia, que a gente acabou, né, não botando aqui, talvez na próxima a gente pode aprofundar mais nisso, mas se você, né, dá a volta ao mundo, né, tem Europa, tem China e tem Estados Unidos aqui em cima na direita, né, cada uma dessas três regiões está com um problema diferente, basicamente, né? Então, está desacelerando por razões diferentes. A Europa tem a guerra, a China tem o Covid e os Estados Unidos tem a inflação e a normalização da política monetária, né? Então, cada um está num ciclo e dinâmica, cada um tem a sua própria batalha, então isso que está deixando esses mercados, né, bem interessantes, para dizer o mínimo. E provavelmente divergentes em termos de evolução de preço de ativo, né? Porque cada um tem uma resposta para um choque diferente. Então, pode dar muita divergência e muita oportunidade. E aí, para finalizar esse tópico de crescimento, a gente trouxe aqui esse monitor de recessão para os Estados Unidos, que a gente desenvolveu aqui na WHG, que é um modelo clássico de probabilidade de recessão, né? E a nossa ideia foi... Tem duas formas de fazer isso, né? Nós trabalhamos com as duas formas, né? Uma que você compila o maior número de dados possível e faz uma probabilidade geral da economia. Para daqui a um ano, não é a probabilidade instantânea, né? Qualquer cálculo de probabilidade instantânea de recessão é muito baixo, tá? Salvo algum choque completamente fora do padrão, mas olhando só os dados econômicos é muito baixo. Mas a gente pegou e construiu, vamos dizer assim, os leading indicators de recessão para Estados Unidos, tá? Então, quais são aquelas variáveis que são divulgadas com mais rapidez e que são realmente sinalizadores de viradas do ciclo econômico, tá? Então, só para dar um exemplo, né? Dados de mercado de trabalho, especialmente o payroll, eles são dados que, quando eles pioram, a economia já está em recessão. Então, ele não é um lead indicator, ele não aponta uma recessão no futuro, tá? Ele é um indicador coincidente. Então, por isso que quando você coloca num modelo muito amplo, ele joga a probabilidade para baixo, tá? Então, a lógica foi retirar esses indicadores que são mais coincidentes e buscar aqueles que são preditores, tá? E depois de muitos cálculos, estudos e avaliações, etc., a gente chegou
nessas 7 variáveis que nós acreditamos que hoje melhor representam a probabilidade de recessão nos Estados Unidos, tá? Que esse MBA Mortgage Application, que é quanto, assim, a demanda por crédito imobiliário, vamos pensar assim, nos Estados Unidos. Então, ele é uma métrica semanal e que ele é afetado rapidamente pela alta de juros da hipoteca, tá? Então, ele responde rápido. Esse Railroad Intermodal, exatamente como ele falou, é uma métrica de frete e transporte de carga nos Estados Unidos, seja de caminhão, seja de trem, tá? E daí tem os indicadores tradicionais, né, que é o ISM New Orders contra Inventories, que é uma métrica de pedidos das fábricas contra estoque. O ISM Now Manufacturing, que é o dado um indicador de serviço dos Estados Unidos, né, que é divulgado todo início do mês. Michigan Expectations, que é no gráfico anterior, né, que é o sentimento do consumidor americano olhando para frente. Jobless Claims, que é super tradicional, pedido de seguro-desemprego. E o 2 com 10 nos Estados Unidos, que é um indicador financeiro, né, a inclinação da curva americana, que é um indicador assim, historicamente muito bom para prever recessão e que a gente colocou. Então, são indicadores que a gente consegue ver quase semanalmente, ou pelo menos são bastante assim, próximos do período que a gente está vivendo, né? O ISM é divulgado rapidinho, não tem muita demora. Então, quando você calcula tudo, a gente chega numa probabilidade de 35% de recessão para daqui a 12 meses. Tá? Esse é o gráfico histórico. Então, realmente estava numa probabilidade zero. Começou a aumentar no final do ano passado e realmente subiu bastante no mês de março. Tá? Especialmente em janeiro, olhando no gráfico, né? Que subiu, está em 34,6%. Se você olhar historicamente, a gente já viu essa probabilidade em períodos que não se materializaram recessão. Então, 35%. Pensa assim, 35% de chance de recessão significa que tem 65% de não ter recessão, né? Então, só para ficar bem claro, então isso já aconteceu aqui em 2011, em 2016, mas foram momentos duros de mercado, né? Aqui em 2016 foi quando a China desvalorizou a moeda, 2012 foi a crise europeia. Então, são momentos assim que o mercado fica um pouco mais tenso. Então, vale a pena observar. E já teve falso positivo, né? Já teve 60%, mas voltou muito rápido aqui em 2003, 2004. Então, não se materializou a recessão, mas quando você fica flutuando um tempo em 30%, 40%, uma hora a recessão se materializa. Então, isso aqui é um monitor para a gente acompanhar todo mês e ver para onde as coisas estão indo. Uma ressalva importante aqui, tá? Quando você olha com um pouco mais de granularidade cada variável, né? Acho que é legal que ele mostra as fotos assim da economia americana, né? Assim, copo cheio e vazio, né? Então, assim, o que está indo bem nos Estados Unidos, né? Que não é uma preocupação. Serviço, 5,8% de chance de recessão quando você olha o ISM de serviço. Jobless Claims, mercado de trabalho super bem, né? Consumo de serviço super bem, que é baseado na renda. Tudo isso não está apontando recessão de forma alguma. Tá? O que está assim, preocupando é um pouco essa questão de expectativa do consumidor, que está sendo muito afetada por inflação alta, tá? E essa parte mais de manufatura, né? Que é pedido das fábricas contra estoque e a questão lá do frete ferroviário. Aqui você pode olhar, tem uma interpretação adicional aqui. Muito dessa parte de manufatura, ela pode estar simplesmente piorando agora, porque você teve, durante 2020 e 2021, um consumo enorme de bens, muito acima do normal, por causa da pandemia. E agora, com essa questão da pandemia normalizando, o consumo de bens vai diminuindo. Tá? Naturalmente, as pessoas vão trocando por serviço. O exemplo lá da Carnival Cruise, né? Tipo, agora eu vou andar de cruzeiro, não vou comprar uma televisão. Então, assim, os setores que transportavam esses bens pelos Estados Unidos estão falando, meu, vai ter uma recessão, porque não estou transportando tanto quanto eu transportava antes, está acontecendo alguma coisa. Mas pode ser um falso negativo, porque é a questão da normalização da economia, né? E consumo de bens está muito acima do normal e tende a normalizar, tende a diminuir. E esses setores mais associados a consumo de bens vão piorar. Por exemplo, pedidos às fábricas, o New Orders contra estoques. Também, manufatura pode piorar, começar a crescer menos, mas não significa que é uma recessão iminente, é só uma normalização. É claro que nesses movimentos, às vezes é meio incontrolável, a coisa contamina outros setores, e daí tudo rola. Mas eu acho que quando a gente vê 82% de chance de recessão olhando aquela variável de intermodal, ela pode ser simplesmente realmente um falso negativo, porque é só uma normalização da pandemia. Tá? Eu acho que essa é a mensagem, assim, tem que olhar sempre esse mapa, né? E tentar interpretar ele com um pouco de cuidado para entender. E é legal para entender a economia e todos os drivers que estão puxando a economia nesse momento.
Resumindo, a gente tem uma tabela muito mais ampla. Se você fizesse um zoom out, né, com mais meses olhando para trás, você ia ver que mudou muito as cores na margem. Estava tudo verde, verde, verde claro, e verde escuro, e verde claro, e verde escuro. E aí, de repente, começou a aparecer um monte de coisa laranja e vermelha. Pode ser que, né, ainda é problema de oferta, é um pouco os consumidores mudando, né, para serviços, né, de bens, mas é um alerta, essa é a conclusão por enquanto. Traremos atualizações ao longo do tempo desse monitor. Eu acho que fazendo um pouco a transição para o Brasil também, mas acho que uma coisa que a gente, né, tem falado aqui, que é bem importante, nessas épocas de crise, é fácil as pessoas panicarem, né? A gente viu muito fluxo de brasileiro, né, desistindo de investir lá fora, falando, poxa, andou demais, agora os Estados Unidos vai mal, estou com CDI alto e tal. A gente aqui no WHG também, né, reduziu nossas recomendações de exposição, mas, né, as pessoas sempre falam, para que ter alguma exposição? Acho que eu já expliquei um pouco, né, na parte de equities, né, porque que o lucro continua crescendo e tal, e tem que ter alguma exposição. Mas aqui é um gráfico legal, esses dois da esquerda aqui, né, quando a gente pensa em alocação, né, e tem várias versões diferentes, mas a ideia é, se você investisse dinheiro, né, vamos dizer, né, $1 lá na última década, nos últimos 20 anos, né, janeiro de 2002 até janeiro de 2022. Se você tivesse só deixado seu dinheiro investido, você teria rendido 9,4% por ano, né, por 20 anos. Isso é muita coisa em dólar, né? Se você perdesse os 10 melhores dias, você teria rendido 5. Se eu tivesse perdido os 30 melhores dias, teria rendido 0. É uma diferença muito, né, brutal. 30 melhores dias em 20 anos é muita coisa, né? Então, acho que tem uma tendência das pessoas meio que panicarem, né? Então, a gente viu isso na crise da Lehman, né? Muita gente falou, poxa, agora a economia vai embicar, vou só comprar ouro, não dá para fazer nada, etc, etc. Isso, né, as pessoas, você podia ter perdido, né, 10 anos de retorno só com essa decisão, né? Então, essa ideia de stay invested, né? A ideia é você tomar uma decisão de alocação. É importante, né, realmente ter paciência, porque do mesmo jeito que o Brasil estava indo mal no passado, de repente, né, agora está indo bem esse ano, né? A mesma coisa está invertendo nos Estados Unidos. A gente tem falado muito prezando a diversificação. Aqui essa tabela embaixo, esse gráfico, é mais fácil sempre visualizar, né? Então você pensa desde os anos 90, 1990, comecei comprando $1 lá, poxa, eu rendi, né, teve um rendimento de 1.168% nos últimos 30 anos, né? Mas se você tivesse só perdido os 10 melhores dias de cada década, você teria tido um rendimento de 66%. Parece que é bom, mas isso é 1%, 1,6%, né, por ano por 30 anos, né? Isso é muito pouco, é menos que a inflação, né? Então, a diferença é brutal, né? Você ter esse retorno né, nesse período. E aí, aqui na direita, então, né, acho que é um pouco diferente a ideia, mas é mesmo no mesmo conceito. O que a gente tem falado, a gente falou um pouco na nossa live, eu acho que, né, 2 ou 3 lives atrás, falando do juro real nos Estados Unidos ainda tá negativo, né, para sempre. Então, isso que dificulta um pouco a alocação, né? Então, pensa a mesma coisa que aconteceu com o brasileiro ano passado, onde teve esse período que, pela primeira vez, quase na história, onde o IPCA ficou acima do CDI, né? Então, esse gráfico aqui de baixo, né? E a gente ouve de muitos clientes como que eu não estou rendendo, né, acima da inflação, eu trabalho na economia real, estou vendo o preço de aço subindo, o preço de, sei lá, qualquer indústria que eles trabalham subindo sem parar, e, pô, não estou conseguindo nem preservar meu capital, porque teve esse buraco aqui, né, de, sei lá, 12 meses, alguma coisa assim, onde realmente o CDI estava muito abaixo do IPCA. Então, a versão brasileira disso era mandar dinheiro para fora. Falei, pô, então não estou conseguindo rentabilizar meu dinheiro em reais, vou comprar dólar e ver o S&P subindo todo dia, vou só fazer isso com meu dinheiro, comprar venture capital, vou fazer outra coisa com meu dinheiro. Isso está acontecendo, né, um pouco nos Estados Unidos, onde, né, o PCE Core, que é a inflação deles, está, né, rodando num nível muito acima da Selic deles, que é o Fed Fund. E por mais que a gente está vendo essa chacoalhada, porque o Fed Fund está começando a normalizar tudo que a gente falou, né, que vai chegar, né, no nível mais alto, e a inflação, né, que está em 7 deve cair, mas a gente viu com o brasileiro, né, que a gente sempre acha que o próximo trimestre vai cair, o próximo trimestre vai cair, e o negócio, né, tem surpreendido a todos ficando mais alto, isso é um fenômeno global. Se você achar que a inflação vai virar e se o Fed conseguir entregar essas altas que estão no mercado,
ainda assim você só chega num juro real zero no final de 23. Então, essa é a grande dificuldade de alocação, né? Se a gente, ou aqui no Brasil, você já chegou num CDI que é bem acima da inflação, né? Aí tem que acreditar que a inflação realmente vai virar tanto quanto, né, o mercado espera, mas, em teoria, já temos um juro real de 5%. Isso já é o suficiente para o local, né, ficar mais calmo, deixar o dinheiro em reais, para o estrangeiro, né, trazer dinheiro para cá. Mas para o americano realmente falar, poxa, eu vou tirar meu dinheiro de ações, porque eu tenho uma alternativa que é comprar treasury, eu tenho uma alternativa que é renda fixa, high yield, sei lá, alguma coisa assim, ainda está muito longe, né? Acho que esse é o grande problema, esse que está dando essa chacoalhada no mercado. Você pode olhar o lado ruim, né, que é a renda fixa sofrendo, aquelas moedas que a gente falou, ou o lado positivo é que você não tem nenhuma alternativa e ações continuam crescendo lucro. Então, por isso que as ações conseguem ser tão resilientes até com tanta notícia ruim, né? Talvez, que é o que a gente falou no passado, se você pensar que a analogia não é 2010 a 2020, a analogia é 2003 a 2007 ou anos 90, em algum momento o Fed vai conseguir chegar a juros, que nem o Banco Central brasileiro já chegou talvez, juros que o juro real é positivo o suficiente e realmente vira uma alternativa para a alocação que começa a competir de verdade com ações, mas parece que ainda está muito longe disso. Aí, última página aqui só para falar de Brasil, né, que eu acho que a grande incógnita do ano foi como é que esse real não para de valorizar, até todos esses problemas lá fora. Passar para o Fenólio explicar essa coisa fácil. Não, esse aqui é o nosso último slide. Realmente o real é a variável o ativo financeiro que mais surpreendeu esse ano, que tem mais que a bolsa aqui. E, enfim, a gente tem um mapeamento que construímos já há algum tempo e também alguns modelos. Então, só para trazer tudo isso junto, para ajudar a pensar um pouco, né? Acho que, assim, primeiro o que aconteceu, né? Esse gráfico aqui, na parte de cima, à esquerda do slide, a gente gosta de olhar, por exemplo, o real contra os nossos pares, tá? Porque contra o dólar, às vezes tem um movimento global da moeda que pode, enfim, poluir um pouco a análise, né? Só o dólar real. Então, você pode falar, pô, o real foi bem porque o dólar estava fraco. Então, vamos pegar, então, o real contra moedas que são parecidas com a nossa, na ótica do investidor global, né? Então, tem aqui o Canadá, Austrália, Indonésia, África do Sul, Colômbia, México e Chile. Tá? Então, a gente tem uma série longa disso e daí a gente acompanha a performance do real contra essas moedas. Então, isso vem desde 2003, né, que é esse intervalo aqui na área. Isso aqui é a variação do real contra os pares ao longo do ano. Então, vai começar sempre em 1º de janeiro e terminar lá em dezembro. Né? Tem a mediana ao longo do tempo. Né? O Brasil está mais ou menos andando parecido com seus pares, né, na história. 2021 foi uma história um pouco ruim para o real. Né? O real performou mal aqui, chegou a cair quase 10%, depois se recuperou, depois caiu. E daí, quando a gente olha 2022, é uma performance completamente fora do gráfico. Tá? O real se valorizou contra essa cesta de moedas, sabendo que nessa cesta tem moeda de juro alto, como a Colômbia, como a África do Sul, como a Austrália, o Chile, e mesmo assim o real se valorizou quase 20% no acumulado desse ano contra essas moedas. Tá? Então, é realmente uma performance assim, incrível, o melhor início de ano do real contra esses pares da história do nosso indicador. Tá? Ultrapassou aqui a área cinza, tá? Que normalmente pega o máximo e o mínimo histórico. Tá? Então, 2022 fez um novo high, realmente um movimento espetacular. Aqui no parte de baixo, a gente faz um índice, né, ajustado pela inflação. Então, é como se fosse uma taxa de câmbio real contra essas moedas, tá? Desde 2002. Então, quando essa linha está subindo, o real está se valorizando. Quando essa linha está caindo, o real está se desvalorizando, tudo em termos reais, tudo ajustado pela inflação. E daí, o que a gente olhou? Né? Que em dezembro de 2019, antes da pandemia, esse indicador valia 123,7, e com a pandemia, juro a 2% e tudo mais, a moeda caiu com mais de 20%. Tá? Ela chegou aqui a mais ou menos 90, esse indicador. Né, caiu bastante, e daí de metade do ano para cá, especialmente nesse ano, esse indicador voltou a se valorizar contra, né, os nossos pares, finalizou o mês de março em 116,7, o que é mais incrível é que ainda está 5% abaixo do nível de dezembro de 19. Tá? Ele não conseguiu ainda o real recompor a perda que aconteceu durante a pandemia. Então, olhando por esse gráfico,
você pode falar que, enfim, tem mais algum espaço para valorização, tá? Para pelo menos recompor o que era o cenário pré-pandemia. Tá? Estamos perto, né? 5% não é tanta coisa, mas ainda tem mais alguma coisa para recuperar quando a gente olha por essa ótica. E no gráfico da direita... Mas só para pensar, né? A gente também está com, que nem a gente falou do Taylor Rule na última live, o real é o único dessas moedas que está com juro acima da onde o modelo recomenda, né? Então, se você pensar no passado, o real era uma moeda que ficava mais cara do que os modelos indicavam. Então, a gente poderia recuperar esses 5% e aí tem um overshooting, né? Então, só para também ter isso em mente, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui no próximo gráfico. Não, com certeza. Isso aqui são vários modelos de valor justo do real. Então, a gente utiliza modelos nossos e modelos de duas casas que a gente respeita bastante, que é da Goldman Sachs e do Deutsche Bank. Tá? E essa série vem desde 2003. Então, o que tem aqui? Tem um modelo estrutural da WHG, tem um modelo de médio prazo, um de curto prazo, e o modelo da Goldman Sachs, do Deutsche Bank, e uma paridade de poder de compra clássica. Tá? E aqui tem um histórico, né, com também a área cinza é o máximo e mínimo de cada modelo, né? Então é como se fosse uma banda de variação dos modelos, porque obviamente esses modelos têm muita incerteza. Então aqui o Andrew falou, você pega aqui 2003 a 2005, o real ele era muito barato, né? O dólar muito caro para o fair value, era para rodar o real naquela época em 2,25 e dado o rescaldo daquela eleição de 2002, o real estava vindo de 3,5, 4. Tá? Até que fechou o gap e depois andou muito tempo abaixo, né, do valor justo. Né? Ele andou lá naquela casa de 1,5, quando que o valor justo era 2. A gente conviveu isso por anos e anos. Né? Então, o que eu gosto de falar é a gente nunca está no fair value, né? Muito difícil. Ou a gente está com o câmbio depreciado ou super apreciado em relação ao valor justo dele. E daí, olhando aqui na margem, né? O que aconteceu? A gente passou aqui, basicamente, da pandemia até o final de 21, com o câmbio andando bem depreciado, né, na parte de cima aqui da banda dos modelos, e agora essa convergência tempestiva, vamos dizer assim, para a média, tá, desses modelos, que roda hoje, está aqui a mediana, né, para março 22 desses modelos em 4,59, tá, que está aqui. Então, a gente está mais ou menos hoje perto desse fair value do modelo, está 4,71 câmbio, chegou a 4,58. Assim, boa parte dessa depreciação excessiva que o real passava fechou, tá? Por componentes muito mais internacionais que domésticos. Eu acho que de doméstico praticamente nenhum, é sempre bom deixar claro isso. Talvez o doméstico só o juro, né? Mas foi realmente um movimento global aí por busca de países que exportam commodities, juros, etc. E aí aqui a gente também faz uma projeção do fair value até o final do ano que vem, e a gente chega mais ou menos num nível parecido, aí, em torno de 4,64, não é muito diferente do valor que está hoje. Então, assim, que é só para a gente ter uma referência, né? Os modelos têm um range também não desprezível. Se você olhar aqui, o modelo está me dando alguma coisa entre 5,10 e 4,20, tá? Você fala, puxa, mano, qualquer coisa, então pode ser nesse valor? Pode, porque o câmbio é isso mesmo, tem volatilidade, tem variação, é bom aqui é só para a gente saber mais ou menos qual é a âncora, mas dependendo do cenário e das situações, o câmbio pode operar abaixo desse nível de 4,60, pode ficar acima, enfim, temos uma eleição pela frente, tem, sei lá, vai que os Estados Unidos, o pior cenário se materializa e tem uma recessão, tem várias coisas para acontecer, mas o que a gente pode dizer hoje é que aquele excesso de depreciação do real em relação a uma cesta de moedas, em relação ao dólar, ele meio que foi desfeito com esse movimento de início de ano. Acho que só 2 pontos, né? O 4,64 para final de 23, né? Quer dizer que você consegue ter um carrego muito alto até lá, né? Se a moeda ficar parada nesse nível. Então, para o estrangeiro, isso, né, não é bom, então estaria comprando real, até se ele achasse que isso é o caso, porque o futuro, né, está muito mais alto que isso. E o outro ponto é que esses modelos assumem que as commodities vão cair dos níveis que estão hoje, que é onde o mercado, né, se olhar as curvas futuras, assumem isso. Se as commodities conseguirem ficar tão altas, né, que os termos de troca do Brasil ficarem tão altos assim por tanto tempo, talvez isso também é revisado um pouco, né, para valorizar mais o real. E aí, por último, tem esse ponto que a gente falou, tem o risco de overshooting, né? Então, são todas as coisas meio positivas pró-real. Por outro lado, né, os Estados Unidos acelerando, é o que a gente estava falando, né? Eu acho que talvez
no curtíssimo prazo, acho que na última live as pessoas perguntaram qual é a nossa visão de mercado, então concluindo tudo isso, acho que no curtíssimo prazo, né, acho que o mercado está migrando um pouco daquela cabeça, temos que ter um portfólio adequado para essa situação geopolítica, para qual portfólio que eu deveria ter se é os Estados Unidos acelerando. E tem algumas coisas que se beneficiam nos dois, tem algumas coisas que, né, sofrem nos dois, e tem algumas coisas que é bom um, ruim outro, ruim um, bom no outro. O Brasil, talvez, especialmente na cabeça do alocador global, se beneficia do geopolítico e não necessariamente se beneficia se a gente está indo nessa direção dos Estados Unidos desacelerando. Então, acho que isso é um pouco a correção do Brasil nos últimos dias, bem na margem. Eu acho que o Brasil, né, sofreria se é isso mesmo que a gente está embarcando. Boa. Tem duas perguntas aqui, a gente passou meio do horário, mas a gente vamos responder aqui de maneira breve. Duas fáceis para você, Andrew. Se você tem alguma opinião sobre cripto e se tech já fez o ajuste nos Estados Unidos ou não. 30 segundos para cada. Não tenho uma opinião muito forte sobre cripto, não. Eu acho que surpreendeu como tem sido resiliente, né? A gente descreveu a nossa primeira live, a gente estava falando de normalização, 3 áreas que, né, acho que eram candidatos do mercado a serem frágeis, né? Acho que a primeira era essas ações mais especulativas de tecnologia, a segunda era cripto e terceiro, mercado emergente, porque sempre era, mas que a gente falava, né, que talvez, né, era diferente. Realmente o mercado emergente foi bom essa situação, por enquanto. Crypto caiu lá em janeiro junto com tecnologia, mas voltou bem, né, bem forte e tem a volatilidade tem caído muito, então acho que realmente tem surpreendido positivamente, talvez a resiliência aí que está tendo. Teve algumas notícias do Biden, né, começando a regular o setor numa maneira que seria positivo, né, de trazer esse mundo todo para dentro do sistema. Então, é uma área que a gente está olhando assim, com carinho, pensando como que é o melhor jeito de participar disso. E aí, a segunda parte de tecnologia, então, acho que sim e não, né? Eu acho que teve uma correção lá em janeiro e dezembro, algumas ações já estavam caindo, porque né, muitas coisas ficaram muito caras lá em novembro, muita especulação, então essa parte toda desinflou muito. Mas, e aí voltou rápido em março por todas as razões que eu descrevi, e eu acho que esse é um ponto importante, né, do que eu acabei de falar, né, na minha conclusão aqui, que agora, na minha cabeça, é muito diferente de janeiro. Tá? Eu acho que a gente pode ter uma correção, a economia desacelerando, o juro real começar a normalizar, indo na direção de ficar zero ou positivo. Isso foi muito ruim em janeiro, mas eu não sei se necessariamente isso vai ser ruim agora. Normalmente, juro real fechando, ficando mais negativo, é um sinal de crise, de recessão, né? E normalmente o juro real subindo, ficando mais positivo, é um cenário da economia indo bem. Então, mas isso estava meio invertido. Então, quando a economia estava indo bem, juro real subindo, isso quer dizer que o Banco Central vai aumentar juros e tal. Então, essas coisas de tecnologia, que é onde as pessoas estavam se escondendo no Covid, quando a economia estava indo mal, começa a ter uma correção. Né? Do mesmo jeito que no Covid, o juro real foi para níveis mais baixos da história, né? Nível tipo Segunda Guerra Mundial, né? Então, nível crise, você quer comprar ações de tecnologia porque elas conseguem crescer até com um ambiente de economia ruim. E essa normalização seria muito ruim para a tecnologia, porque agora você vai ter uma economia mais saudável. Se o mercado começar a embarcar agora, que nem a gente está alertando, que pode ser um risco para a desaceleração dos Estados Unidos, a gente volta para aquela dinâmica de você quer comprar tecnologia porque essas ações conseguem crescer até num PIB mais fraco. Então, no curto prazo, a gente até acha que pode ser um lugar bom, esse movimento pode continuar mais um tempo, e outras ações de saúde, defensivas como um todo. Mas eu acho que essa normalização, que a gente falou, a gente não acha que é 2010, 2020, a gente acha que a economia vai aguentar, que é só uma normalização, a gente não está indo para uma recessão tão rápida no nosso monitor. Então, acho que no médio, então, né, acho que num período um pouquinho mais longo, não é necessariamente a coisa que você quer ter. Última pergunta para a gente encerrar aqui também. Algumas pessoas perguntam por que renda fixa está tendo perda se a taxa de juros americana está subindo. Eu acho que é exatamente isso, né? A renda fixa não é pós-fixada, ela é pré-fixada. Então, papéis de taxas de juros pré-fixados
eles perdem valor quando a taxa de juros de mercado aumenta. Tá? Então, é isso que está exatamente acontecendo. É diferente do Brasil. No Brasil também é a mesma coisa, que a gente tem a cultura do CDI, que é muito grande, né, que é juros pós-fixados. Então, quando o Banco Central sobe os juros, se você tiver no pós-fixado, né, aquele CDI do seu banco, você vai ganhar. Se você tivesse um título pré-fixado em janeiro de 21 no Brasil, comprado uma LTN, você claramente perdeu dinheiro porque o juro abriu. Então, é só a questão do pré e do pós. A gente está falando só do pré-fixado aqui, é o que domina o mercado global mesmo de juros. Bem, a gente passou um pouco do tempo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e nos vemos de novo próximo mês. Legal. Tchau, tchau.